Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o Jorge Luiz, está aqui a página dele dentro da Confid. Ele é um especialista em tecnologia WordPress. Bom, eu falo que você é muito humilde, viu, Jorge? Você fala assim, eu preciso aprender, preciso aprender. Eu falo, caramba, tudo que você já sabe, com um décimo do que você já sabe, há mais de 2 décadas atrás, eu achava que tinha competência de abrir uma agência digital. Está aqui o portfólio dele, no site da Confid. Convido a todo mundo que é freelancer vir aqui, entrar em contato com a gente e ter sua página, porque a gente só divulga quando tem a página no site da Confid, senão, é, essa é a ideia, divulgar sempre a Confid também. Jorge, como é que você conheceu a gente mesmo? Conta um pouco aqui, porque foi da época que a gente estava focando ainda muito na Elementa como uma rede de marketing digital, conteúdo e vídeos. Conta aqui para a gente. Isso, bom dia a todos. Márcio, foi naquele período que nós estávamos passando lá. Você na verdade, estava passando por aquele momento de vírus, né? Os servidores estavam sendo atacados e você pediu um auxílio E, para e aí, remover os vírus das instalações. Era em torno, acho que, uns 15 ou 20 sites, show, mais ou aí menos. eu tive um problema sério de hackeamento, e aí o Jorge veio, resolveu, e agora a gente está retomando contato aqui, porque tem muitas novidades. Uma delas, Jorge, é que não vai ter mais com Elementa. A Elementa vai ser só uma vitrine, ainda nem sei se vai ser uma vitrine, mas a princípio talvez seja uma vitrine de venda, pelo histórico da Elementa, são desde 2004 que eu venho com essa marca, focando em ser uma agência digital, mas vai ser agora confid.com.br/digital. Uhum, Então, a ideia é a gente também brevemente criar um site dentro desse diretório. Então, por enquanto é só uma página, porque a gente alugou um espaço aqui em São Paulo, está aqui o endereço para quem não sabe. Aliás, quando vier para São Paulo, venha nos visitar. E a ideia aqui agora é retomar, convergir para a marca Confid. Então, a ideia é essa. E voltando aqui para a ideia do Jorge, aqui para quando a gente se conheceu, na verdade é assim, é muito importante separar. A Godere é uma empresa fenomenal, eu gosto muito, principalmente para registro de domínios. Então, eu registro muitos domínios na Godere. Só que a gente tinha um plano de hospedagem com WordPress, aí foi ali que a gente teve ali um probleminha, mas isso não desmerece a questão de outros produtos da Godere. Para a gente preferiu não usar mais para hospedagem dos sites em WordPress. Mas para registro de domínios ainda é muito bom, então tem vários domínios aqui. Inclusive um deles é o secretariavirtual.club, é o que a gente vai usar aqui como tema da conversa. E aí o Jorge indicou o Hosting Now. Então conta um pouco para a gente aí, eh, esse provedor, o que que é a grande vantagem dele que você indicou para a gente? Uma das vantagens da Hostinal é que ela fica hospedada no Brasil. Então, hoje o servidor o seu servidor é localizado no Brasil. Ele faz o gerenciamento de todos os seus domínios. Ele também tem inclusão aí da Cloudflare, que é o gerenciamento dos pacotes CDN. E a vantagem é preço, disponibilidade, suporte. Então, eu Uhum. já tive outras experiências também com esse painel e conseguiu me atender bem. E legal. Então, O que é legal é isso que ele é bem moderno. tem esse plano cPanel, que as pessoas não conhecem, mas é um dos melhores painéis de hospedagem, né? E pelo que eu vi é Na, ilimitado. Isso, na verdade, hoje ele é o melhor. O CPN ele está aí na frente porque ele não é open source, né? Ele não tem o código-fonte aberto, ele é pago. Então, é um serviço que vem aí, acho que, uns 25 anos mais ou menos de desenvolvimento. Hum, Então, hoje o CPN é muito poderoso. muito, muito legal. Bom, vamos direto ao ponto. Quando você tem um plano, a gente está em qual plano? De revenda ou de hospedagem limitada? No caso, estamos no mundo de servidores aqui. De servidores. Olha que legal. Essa é outra coisa importante. Que eu não sou programador, a gente acaba indo para coisas assim, hospedagem, revenda, que já vem tudo pré-configurado. Você pegou o servidor de hospedagem VPS, né?
Isso. Para quem está iniciando, não precisa necessariamente ter um servidor, entendeu? Se você vai administrar um site, você pode optar aí pela hospedagem ilimitada aí para já é o suficiente de recursos. Mas o bacana é assim, quando você quer fazer um upgrade, quiser ter mais domínio, e ter alguém como você que conhece e domina configuração de servidor, logicamente é bem melhor ter esse servidor. Isso. Então, a Aí gente se tem você servidor VPS. Fala para o pessoal o que é a sigla VPS, já para o pessoal que... VPS significa Virtual Private Server. Na verdade, ele é uma máquina virtual emulada. Basicamente, são containers. É como se, basicamente é o mesmo contexto, containers. Emulado que ele vai trazer um processamento de memória e ele vai trazer uma memória e um processador físico para você administrar seu site. Então, você não compartilha recursos, é um recurso dedicado. É É só como para o seu se tivesse um site. computador só para mim, não tem outros sites Isso, de ninguém. exatamente. O Aí ele bacana tem dos players é proteção. assim, o servidor compartilhado, que é o que eu costumo usar, ou costumava usar, se alguém põe um site lá com problema de segurança, você corre o risco de ter o seu site com problema de segurança, porque está tudo no mesmo ambiente, né? Isso. Se eu for... No site no serviço compartilhado, o que você sobe no seu site, você compartilha, não necessariamente compartilha os arquivos, mas os recursos, memória e processamento com outros sites. Então, Uhum. se o seu vizinho comete algum erro no código, cria um loop infinito ou algo do tipo, ele está utilizando os recursos que deveriam ser destinados ao seu site. Então, não fica lento. A ação é como um coworking que o vizinho chega lá, começa a consumir muita energia ou dá um curto-circuito lá na rede dele, a rede dele é todo mundo, aí cai a rede toda. Exatamente. Teve até uns casos que o pessoal estava minerando Bitcoin, né? E estava furtando energia das outras casas. Basicamente é isso. Isso, muito bom. Então, assim, agora vamos direto ao ponto, só para contextualizar aqui, olha só, é, só para o pessoal entender, na Godere, eu fui lá e adoro registrar domínios, tenho vários domínios, aliás, tem até esse gentileza.club que eu quero retomar, viu? É uma ideia interessante. Mas eu quero falar do secretariavirtual.club. Então, registrei na Godere. A gente é um projeto antigo, antigo é ótimo, mas com a pandemia passou de 2 anos, é antigo. E aí eu tive essa ideia, então lá no YouTube, se vocês forem pesquisar secretariavirtual.club, vocês vão ver a ideia, que é criar uma forma dessas pessoas que trabalham com apoio remoto, elas dominarem sites WordPress, Jorge. Não seria legal a secretária virtual saber gerenciar o site, editar, tal? Ela vai ganhar um upgrade. No lugar dela ser só a pessoa que cuida de planilha, que cuida do Google Docs. Enfim, Isso. E dá até para integrar, na verdade, o Google Docs hoje, planilhas com WordPress. Então ela isso. faria tudo por dentro de um único painel. Mas a ideia é dar um upgrade nesse serviço e alguma pessoa, geralmente mulher, né, porque a maioria desses trabalhos são mulheres, ela se tornar uma empreendedora digital, ou seja, ela cuidar desse coletivo que a gente está trazendo aqui, essa oportunidade. Então, direto ao ponto, cadê o painel nosso? Aqui. Aqui já é o painel de quem entra controlando a VPS. Aí você falou para a gente que eu vou lá no One Click Deployment. Exato. Por aqui que se inicia a instalação dos serviços. Então, Aqui você pode ver que ele não é um painel exclusivo para o WordPress, ele tem outras funcionalidades, ele tem um Laravel, aqui suporte ao Laravel, Joomla, Drupal. nossa, Joomla, gente, vamos contar a história, né? O Joomla, até 2009, eu era da comunidade Joomla, disputava muito com o WordPress e, vamos ser franco, né? Deixa eu mostrar aqui que eu acho importante. Google Trends. Você usou o Joomla, Jorge? Não, não cheguei a desenvolver em Joomla, não, só em Drupal ainda. Ah, Mas Drupal, não. foi um relacionamento bem curto. Mas você já foi do Drupal para o WordPress? Sim, sim. Você lembra que a gente tinha, naquele tempo a gente tinha o Blogspot, que era um serviço de blog, O Blogspot era do Google. Porque, era do Google, né? Foi naquele que eu iniciei. Aí caramba. depois eu passei para o Drupal e depois para o WordPress. Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para o pessoal. Até hoje eu não sei porque tem essa curva aqui, esse pico aqui do WordPress no Brasil. Então, ele cria uma imagem não muito legal. Para quem não conhece, Google Trends
mostra a tendência de busca e eu posso comparar até 5 palavras-chave. E aí dá até um pouco de tristeza, porque eu era do Joomla e até 2009, olha só, disputava. Ah, aliás, o Joomla, gente, chegou a ser mais do que o WordPress, olha. Olha só, o azul é o Joomla, né? Sim, de vez em quando eu vejo vagas disponíveis para Joomla no LinkedIn. Então, não, mas Mas, gente, vamos ser franco, né? Olha isso, o Joomla parece Orkut, né? Morreu, perdeu, então, tchau, Joomla. Adoro. Eu já fui da comunidade Joomla. Por incrível que pareça, ainda tem o site em Joomla, que é, olha só, eu tenho 2 sites aqui em Joomla que a gente precisa conversar, viu? Um é o Academia Confid, de 2014, que é em Joomla, e esse autoconhecimento é um blog de autoconhecimento até bacana, que é em Joomla. Então depois a gente anota aí, viu, Jorge, que a gente precisa migrar todos os posts aqui para esse blog aqui do Jornada Ikigai que está em WordPress. uhum. Mas voltando aqui, né, gente? O Joomla morreu, então não adianta usar Joomla. E agora o Jorge vai me ensinar aqui que quando você clica aqui no OneClick do WordPress, agora você me orienta, hein? Vamos lá. Eu quero que Então, seja o espaço do secretariavirtual.club, que a gente depois vai configurar para apontar lá no Cloudflare, né? isso. No momento que você clica aí, você está basicamente. Não, não precisa não, Márcio, Preciso. distribuir, não. Ele já vai criar automaticamente já. No momento que você clicar, ele vai criar uma pasta com o seu domínio, dando um IP para você, reservando um espaço de armazenamento. Isso, exato. Pode digitar o domínio. Já Ó, ele já saquei. adiciona automaticamente. Ó. Aqui eu coloco o domínio que eu quero configurar. Eu sou provedor Isso, de hospedagem. exato. Então ele já vai atribuir uma senha para o seu banco de dados e um usuário, ele já deixa tudo pronto. Uhum. Depois a gente muda, porque está gravando, está todo mundo vendo. Isso, pode ser alterado. A versão do PHP hoje, a versão mais estável, digamos assim, é o 7.4, mas hoje o mercado está utilizando o 8.1 já. Isso pode ser alterado depois. Em 90 e... Nossa, até perdi a conta, acho que em 2001, 2002, acho que eu testei programar em PHP. É uma linguagem muito boa. Olha, eu estou apanhando com Java. Java é. Boa para quem é programador, né? Porque eu era Ah, pseudo-programador, né? Nem te mostro o que eu já fiz com PHP, mas vamos lá. Aí eu clico em Submit, certo? isso, exato. Então, aqui eu costumo brincar que é como se fosse a instalação do Office, né? Antigamente, né? É, Instalava programa, né? Você coloca o CD lá, manda instalar, então ele já está. isso, exato. Aqui ele já concluiu a instalação, para você ver como é prático, né? Ele já fez o deployment, aí, como digamos nós desenvolvedores, que é a instalação. Só que você não vai conseguir acessar no momento essa URL. Ela Porque está instalada, eu teria que porque você... apontar só para explicar para os leigos. Não vai adiantar clicar aqui, porque eu preciso apontar lá no meu Godere para o lugar certo, porque aqui ele ainda não Isso, está, ele não sabe onde encontrar esse. Então, exatamente. eu teria, Porque o Secretaria Virtual.club ele ainda está apontado para o servidor da Godaddy, para o host da Godaddy. eu Então ele teria, tem que ser redirecionado para o servidor. eu teria que vir aqui na Godere, para quem não entende, DNS, certo? Isso. Tem um branco aqui. Ó, Domain. é porque DNS é o protocolo responsável por identificar o seu site e atribuir um nome a ele. Ele converte o número de IP para o nome. Por exemplo, imagina se a gente fosse acessar o site do Google e ter que digitar o IP. Seria bem complicado, né? Então a gente sabe que o IP é google.com.br. Então o DNS faz isso. Isso, é o Domain Name Service, é o serviço de É, domínio. Agora, o exato. interessante, se eu tiver na Godere, tudo na Godere, aqui ele está dizendo os servidores. Então, quando eu digito secretariavirtual.club, ele entra essas informações, porque não tem site, mas aqui ele mostra que está hospedado na Godere, Uhum. porque tem essas informações aqui. Agora, o que a gente vai mostrar é que precisa mudar aqui, né? Os Isso. servidores.
Que aí o Jorge vai me Isso. explicar que é o do Cloudflare, correto? Isso. E aí, aqui no servidor, quando você efetua a atualização do name servers, leva em torno aí uma latência de 12 horas no mínimo, 12, 8 horas. Leva um pouco de tempo para os servidores serem atualizados, que são os Sempre servidores globais para poder identificar o seu domínio. ótimo. E só para o pessoal entender, o Cloudflare é um outro serviço. Então, a gente está falando de três serviços: a hospedagem, que é o hostinal, Isso, o Godaddy, que tem um domínio, exato. e o Cloudflare, que é meio que um meio de campo, né? O domínio. Ele faz todo o gerenciamento de segurança e distribuição de pacotes do seu site. É porque, basicamente, assim, quando você, vamos supor, estou em Manaus, né? Estou no norte. Então, vamos supor que eu acesse um site que está em São Paulo, por exemplo. Entre São Paulo e Manaus tem uma latência de acesso, alguns milissegundos, entendeu? Digamos assim. Uhum, Então, o que que ele faz? Ele vai me localizar o local mais próximo da minha região, uma geolocalização, e vai me entregar esse pacote o mais rápido possível, entendi. entendeu? Então, se tem um Para me serviço, facilitar a distância. ele vai acessar o de Manaus. Resumindo, ajuda muito na velocidade e no SEO, porque o Google valoriza muito a velocidade. Isso, exato. E também tem toda a questão de DDoS, né? Que são as proteções anti-spam e tudo. Você também consegue fazer gerenciamento. Isso é outra coisa que eu aprendi com você também. Quer dizer, quando a gente faz direto da Godaddy para um provedor, ou da Godaddy e o provedor é a própria Godaddy, eles não têm um grau de segurança antivírus, tal como tem a Cloudflare, né? É como se fosse um segurança. Eles não têm. Não tem, na verdade, entendeu? Ótimo. A Então, Cloudflare faz essa proteção. Ela não serve só para entregar o CDN, que é os pacotes mais próximos possíveis. Até aqui a animação dela, diz, ó. entendi. O que é A, legal é que é uma coisa bem interessante, que é você imaginar que eu poderia usar até para a própria Godaddy. Pegar o domínio, tá na Godaddy, passar pela Cloudflare, ela sim, gerencia, sim, faz é segurança e perfeitamente depois possível. eu poderia É ter usado perfeitamente. isso para a própria hospedagem da Godaddy. Isso, exato. É perfeitamente possível. Tem Então, até hoje, muitos domínios hospedados são gerenciados pela Cloudflare. ótimo, entendi. Então não quer dizer, não é o serviço de hospedagem da Godaddy, é que outros servidores de hospedagem também podem ter essa questão de segurança. A Cloudflare, Perfe... Qualquer serviço de hospedagem pode ser integrado com a Cloudflare. Só basta ótimo, fazer o redirecionamento do servidor. entendi. Beleza. Bom, agora a gente está aqui na Cloudflare e aí você só me mostra onde que eu clico mesmo para aparecer todos os domínios. É em DNS, né? Em DNS. Então, aqui para vocês entenderem, não é onde tinha vários. Ah, tá, é aqui nesse botãozinho para voltar. Pronto. Aqui é só para vocês verem vários domínios que a gente tem que estão lá hospedados. Então, hoje, todos esses sites, o da própria Confid, o meu domínio pessoal, aliás, visitem meu blog, o do Origami Club, está tudo aqui. Quer dizer, a Cloudflare, se der um probleminha aqui, se a gente desconfigurar, meus domínios ficam perdidos no espaço, né? Na verdade, pela Cloudflare não tem como você desconfigurar todos de uma vez só. É o individual, né? Ele faz Ah, o entendi. gerenciamento individual. Tem que ser alguém de muita confiança como você, porque, aliás, esse é outro problema de muitas empresas, né, Jorge? Aliás, confide significa confiar em Esperanto. Então, falo isso. Imagina a empresa contrata um freelancer, aí o freelancer vai lá, configura tudo, a empresa vai lá também, dispensa a pessoa sem Isso, cuidado, né? Ou não cumpre um contrato com a pessoa isso. pode Foi vir aqui. exato. Se a pessoa. Teve um problema recente, Márcio, referente a isso. Uma empresa do ramo de radiologia industrial contratou um desenvolvedor. Ele tinha uma VPS, o mesmo serviço que você tem hoje, só que na Hostinger. Então, parece que teve um desacordo lá entre colaborador e proprietário. Aí, o que que ele fez? Ele deletou tudo. Ele Então, acessou, deletou o servidor, e-mail. aí Nossa, foi um prejuízo. entrar no mérito ético de ambas as partes. O que eu estou dizendo é a relação de confiança e cuidado com segurança Isso, precisa saber quem precisa ter senha e quem não precisa ter senha. Por exemplo, você poderia ser alguém que cuida, mas ter um desenvolvedor lá que recebe só aquela senha do site, mas não aquela senha de todos os sites.
E muitas empresas Isso, cometem esse erro de não saber nem quem está cuidando do. É como você dá a chave Você tem um imóvel com várias empresas, um coworking, né? E no coworking isso. tem várias salas de várias empresas. Aí você dá lá a E, chave para uma pessoa que. e isso é muito normal hoje, na verdade. Muitas empresas não sabem nem onde estão hospedados seus e-mails. Exatamente, muito bom. Mas vamos lá. Para continuar aqui, eu clico em Add Site, né? E coloco o Isso, o domínio. domínio. Caramba, eu estou me sentindo no a volta do tempo, porque eu tinha parado de fazer essas coisas. Secretariavirtual.club. Sabia que é uma das áreas que mais cresce esse serviço remoto? Que as pessoas não sabem fazer, né? Então, por isso que eu estou usando esse domínio aqui. Beleza. Aqui uma coisa muito importante, que na primeira vista aqui parece que isso é um serviço pago, né? Mas na verdade não é. Ele tem tanto o serviço gratuito, que já atende muito bem, mas como ele tem também um serviço pago, que basicamente dá um turn-up aí no site. Então Ah, tem um serviço free. entendi, entendi. Ah, entendi. É que nem o Trello, que nem vários serviços, que nem o Prezi, que nem o Miro, você tem um gratuito. Isso. Para quem está iniciando, ou até mesmo para o servidor de média escala, aí, o serviço gratuito já atende muito bem. Ele já entrega o CDN, ele já entrega as regras de proteção, ele entrega também certificado SSL, então não precisa pagar nada, não. Tá. De qualquer jeito, tá aqui o nosso pagamento para Cloudflare, né? A propaganda. Isso. No caso aí, ele já escaneou lá na Godélia para ver qual é os seus antigos DNS e CNAMEs que estão configurados. Baixa mais um pouquinho aí. Ah, outra coisa muito importante, se a gente for usar o serviço do Google, que é muito comum, a gente usa em vários domínios, o MX Record é aqui que eu configuro, né? Isso. Tudo é configurado aí. Beleza. E aí, o que mais? O que é que falta de Ó, pendência? então aqui ele já achou o DNS e o CNAME lá da Godélia. Ele já fez um scanner lá no servidor da Godélia e já recuperou os serviços. É Ah, só já isso que a achou gente... isso aqui. Maravilha. Isso. Mas você pode ver aqui que em content o IP está apontando ainda para a Godélia. Ele tem que ser redirecionado para o servidor. Então pode dar continue, E no pode próximo a gente continuar. pega os dados para a Godere. Isso. Aí aqui o primeiro passo é fazer o apontamento do DNS. Abre mais um pouquinho a tela, mais um, E por aqui, só para favor. o pessoal poder entender. Agora, aqui ele está dizendo, se eu não apontar da Godere para cá, não tem como nem começar o trabalho, né? Isso. Aí ele já te dá aqui os dois servidores de DNS. Deixa eu voltar para o inglês mesmo. Ó. Aqui Ótimo, ele pede para você inserir esses dois registros lá na Godel. ótimo. Então, bom, vamos à aula completa já, né? Então, aqui eu venho na Godere. Nossa, isso aqui é do Arco da Velha, caramba. Tô me sentindo. Insira meu próprio name service avançado aqui. Aqui é o Tá. famoso não, aqui é o famoso não faça você mesmo. Mas aqui não é um processo crítico, entendeu? Se você errar, primeiro que você não vai conseguir validar se você inserir o número errado aqui, os dados errados. Não, eu E sei o que eu também tô fazendo. você pode fazer quantas vezes você quiser, não tem problema, só tem que aguardar atualizar. Eu não sou um usuário comum, estou dizendo, usuários Uhum. comuns não é bom chegar lá e falar, demiti o meu web design, eu vou lá eu mesmo mexer. É um pouquinho crítico, principalmente se você tem um serviço de e-mail, porque se você alterar, ele vai derrubar tudo. Eu já atendi um cliente que é bem conhecido, que é o Ironman Brasil, e a empresa é a Latin Sports. Uma vez o site saiu do ar, falei, caramba, né? O que aconteceu, né? Ele usava o servidor de FTP, de arquivos, para fazer. Não tinha nem Google Drive naquela época, para você ter uma ideia. Ele usava para mandar arquivo pesado, usava o FTP. Uhum. Aí ele falou assim: Nossa, tinha um diretório aqui BR e eu apaguei. O Putz, diretório BR era o site, ironmanbrasil.com.br/br, ele apagou todo o site. o site dele. Aí eu pedi o. Só, só com backup. Se não tiver backup, aí, infelizmente é chorar. Eu vi um diretório e apaguei. Eu falei: Vamos combinar, não apaga. Cria um diretório uploads, né? Isso, exato. Mas vamos lá, só. Separa, né? E agora vai levar ali as 12 horas para propagar essa mudança, né? Isso. É aí em torno de 12. Já vi ser mais rápido. Geralmente na Cloudflare a Até propagação é muito avisa. mais rápida. Olha o que ele avisa. Você tem certeza?
Pronto, vamos lá. Então, agora confirmado. Bom, resumindo, o que é que a gente Aqui fez? ele já dá uma mensagenzinha, ó. A sua requisição está em progresso, você pode levar em torno de 48 horas. Isso. Então, daqui a 12 horas, 24 horas, quando eu entrar aqui, vai entrar um site que a gente instalou. Agora, a dúvida é se a gente Isso. consegue ver esse site em domínio, em URL. Será que você lembra disso ou não? Sim, baixa aqui um pouquinho. É, tem aqui, Done, check my name service. Aí ele vai continuar, ele vai ficar fazendo uma consulta periodicamente para ver se já foi ativado ou não. Ah, Pode marcar aqui a opção Finish Later. Pode pular essas opções de configuração, isso pode ser feito depois. ok, beleza. Show Aí de... aqui ele vai verificar, ele vai ficar mandando uma resposta para os servidores DNS em torno do mundo. Ó, já está pronto? Secretaria Virtual Club já está pronto? Já posso acessar? Aí, quando ele obter uma resposta positiva, ele te informa. Show de bola. Agora, será que eu tenho aqui algum, algum jeito de acessar ele de forma... Ó, aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Inclusive, olha que legal. Ele está pendente. Você não consegue. Não, tá... Porque geralmente os serviços eles te entregam um domínio, como é que eu posso dizer? Temporário, né? Um acesso ao domínio temporário. O Não é bacana é que isso? ele vai acessar, ele vai instalar um cPanel completíssimo Exato. para gente. Muito bom. Então, só para fazer a propaganda aqui, né, naturalmente, quem não sabe ainda que eu trabalho com origami, esse site origami.club, ele já aponta, passa pela Cloudflare e depois vai lá para o Hostinal, ou seja, os servidores estão na Hostinal. Quando eu clico e entro, passa pela segurança da Cloudflare. Então, beleza, né? Então, agora é só esperar, né, Jorge? Isso. Um negócio interessante sobre a Cloudflare, ela barrou o maior ataque de DOS do mundo. Foi redirecionado 19,5, se eu não me engano, terabytes de consultas por milésimos de segundo, e ela conseguiu barrar. Ela barrou essa. Então, os 50% dos sites ficariam offline se ela caísse. Mas Nossa, ela conseguiu. então faz assim, depois pega esse artigo e manda para a gente. Isso. Dá Bom, para fazer também. bom, beleza. Então, só para fechar aqui, a gente retomou a agenda de atividades aqui no Simpla da Confid, simpla.com.br/confid. Um deles é sites no WordPress. A princípio, eu reagendei aqui para... A ideia é que sejam segundas-feiras, 18 horas, Jorge. Então, se a gente puder, é para a gente ter achar um horário ali que a gente possa bater papo sobre site WordPress, não nesse nível de profundidade, mas é assim, mostrar como criar um post, um blog, coisa bem simples e às vezes fazer um aprofundamento. E então é Entendi. isso aí, pessoal. Ficou muito legal. Agora eu vou levar o filho para o Kung Fu. Deixa eu parar aqui. Opa, e deu alguma coisa aqui. Você está me vendo aí, Jorge?